Bem-vindo aí ao nosso curso de conversão eletromecânica de energia, essa primeira aula, aula introdutória. Então a gente vai começar a ver agora um pouquinho de o que é conversão eletromecânica de energia. Vamos lá nessa breve introdução. Então, sempre é bom começar com uma definição, né? Então a conversão eletromecânica de energia, essa definição que eu gosto muito aí, que está nesse slide, é que ela corresponde a processos os quais transformam energia elétrica em mecânica e vice-versa. Então, o que quer dizer isso? A conversão eletromecânica de energia, como o próprio nome diz, né, eletromecânica, elétrica em mecânica ou mecânica em elétrica. Ela visa estudar como se processa essa transformação, essa conversão de energia no formato elétrico para o formato mecânico. É claro que a gente vai ver ao longo do curso que, de uma forma intermediária, acontecem outras formas de energia, outros formatos. Por exemplo, energia magnética. Isso está presente em todas as máquinas elétricas, todos os conversores eletromecânicos de energia. Então, você pode ver aí nessas duas figuras que eu coloquei no slide, que são de máquinas, né? Essa figura colorida aí é um motor de um porte médio, né? Não é tão grande, quanto a outra figura preto e branco, que é de essa peça aqui, né? Essa peça é o rotor de um gerador, de uma turbina, de um gerador hidrelétrico, de uma turbina hidrelétrica, e você pode ver que é bem grande, né? A notar aqui pelas pessoas que aparecem na foto, esses capacetes brancos aqui são pessoas, então dá para ter uma ideia da ordem de grandeza dos tamanhos envolvidos em máquinas desse porte. Então elas realmente podem ser de tamanhos bem grandes. Continuando aí, é importante a gente, né, ir começando a se acostumar com uma certa nomenclatura comum na literatura de conversão, e uma delas é de que se utiliza a palavra transdutor para quando se quer tratar de um equipamento responsável por converter uma forma de energia em outra. Então, transdutor é uma palavra comum que a gente deve usar bastante aí e que representa o equipamento que faz essa conversão. E as máquinas elétricas nada mais são do que transdutores. As máquinas elétricas são transdutores. E dependendo do fluxo de potência, do sentido que essa conversão se processa, as máquinas elétricas podem ser chamadas de motores, né? Então temos aqui, motores elétricos, transformam energia elétrica em mecânica. Ou podem ser chamados de geradores, onde nós temos aqui os geradores elétricos que transformam energia mecânica em elétrica. Ainda dentro das máquinas elétricas, um dispositivo importantíssimo que não pode ficar de fora são os transformadores. Eles não são dispositivos conversores eletromecânicos, né? Porque eles não têm movimento, então não tem a parte de energia mecânica envolvida. Porém, eles exercem um papel fundamental no funcionamento das máquinas elétricas, e seu estudo será bastante abordado aqui por formar a base de compreensão para máquinas rotativas e máquinas que envolvam processamento de energia mecânica. E aí duas fotos aí também de transformadores de grande porte. São transformadores que ficam em instalações abertas, né, em subestações. E esses transformadores aí são bem grandes realmente. Bom, então vamos começar a ideia de conversão eletromecânica de energia a partir de um sistema de conversão genérico, né? Um diagrama onde eu representei alguns blocos, e o primeiro aqui da esquerda seria um sistema elétrico, onde
as variáveis, as grandezas envolvidas são tensão e corrente, e o fluxo de energia elétrica através de um transdutor, né, de uma máquina elétrica, esse fluxo de energia elétrica continua e se transforma em energia mecânica e chega até um sistema mecânico onde as principais grandezas, as principais variáveis envolvidas aí são o torque e a velocidade angular. Máquinas rotativas, né? Formam os principais elementos aí de conversão eletromecânica. E agora no sentido contrário, então voltando aqui, a partir de um sistema mecânico, eu passando por um transdutor, uma máquina elétrica, eu obtenho um fluxo de energia elétrica, agora no sentido contrário, chegando até um sistema elétrico com tensão e corrente. Então, nesse transdutor aqui, nós temos acúmulo de energia em campos magnéticos e campos elétricos. Então, a interação entre o campo magnético e elétrico, né, através de leis do eletromagnetismo, que estão descritas aqui embaixo, a gente tem, ora, uma ação motora, ora, uma ação geradora. Então, uma ação motora, onde é obtida uma força resultante através do produto vetorial entre a densidade de campo elétrico e a corrente ao longo de um comprimento de um condutor, ou uma ação geradora, onde é obtida uma tensão a partir do produto vetorial entre a densidade de campo magnético com a velocidade, isso tudo escalar com um determinado comprimento de condutor. Então, uma lei que define uma ação motora, outra que define uma ação geradora. Motora, através da produção de uma força. Geradora, através da obtenção de uma tensão elétrica. O estudo de sistema de conversão eletromecânica de energia, o objetivo, né, ele visa desenvolver modelos matemáticos para os sistemas, ele visa analisar as características dos sistemas e visa descrever os comportamentos dos sistemas ao se conectarem aos sistemas elétricos. Então, a obtenção de um modelo matemático é para que se possa lidar de forma e analisar de forma mais simplificada um sistema físico. Então, o objetivo de se modelar um sistema físico é você chegar num equacionamento matemático que te dê ferramentas mais simples de análise e de cálculo e de especificação e de simulação de um sistema físico real. Então, o objetivo seria analisar e descrever os comportamentos dos sistemas ao se conectarem aos sistemas elétricos. Ou seja, você descrever um comportamento nada mais é do que evoluindo isso para uma plataforma computacional, você obter simulação e realmente ter toda uma ideia, fazer toda uma ideia de o que irá acontecer em diversas situações. Quais são as vantagens no uso do sistema de conversão eletromecânica de energia? Então, o objetivo final é obter uma alta eficiência na geração, é obter uma facilidade de transmissão e obter uma facilidade de processamento. Alta eficiência na geração. A ideia é que se obtenha o maior rendimento, eficiência, né, a palavra que está ligada a rendimento, e a ideia é que se obtenha um maior rendimento, ou seja, um melhor aproveitamento do recurso energético, que é a nossa fonte, e transformação de todo esse recurso na forma de energia final desejada. Facilidade de transmissão. Energia no formato elétrico, na forma elétrica, é a mais fácil de se transmitir, certo? Então, muitas vezes,
a nossa necessidade de energia é uma necessidade de uma energia mecânica. E muitas vezes também o nosso recurso inicial de energia, nosso potencial de energia é energia mecânica também. Então você tem numa ponta a energia mecânica e na outra ponta a necessidade de utilização de energia mecânica. Como conectar essas duas pontas, esses dois lados, que muitas vezes estão separados por milhares de quilômetros de distância, como conectá-los e fazer a transmissão dessa energia mecânica de um lado para o outro. Ora, o que se usa na prática é pegar essa energia mecânica, convertê-la em elétrica, transmiti-la na forma elétrica, na outra ponta, transformá-la de elétrica para mecânica novamente e utilizá-la na forma mecânica. Então, esse é a ideia de se converter energia. É para que você possa utilizar uma transmissão mais eficiente. Vamos colocar um exemplo aqui, para isso talvez ficar mais claro para você? Vamos lá? Então, imagine o seguinte cenário. Você tem a usina de Itaipu. E o que a usina de Itaipu tem? Ela tem um enorme potencial de energia mecânica. Energia mecânica. Apesar da gente, né, na hora que pensa em Itaipu, pensa em energia elétrica, o que ela tem como fonte primária é um potencial enorme de energia mecânica na forma de energia potencial hidráulica, energia armazenada no reservatório, no lago de Itaipu. Então você tem uma quantidade enorme de água armazenada e um desnível, né, uma coluna d'água, e essa água então toda tem um potencial de energia mecânica enorme. Então você tem lá uma fonte de energia mecânica. Bom, aqui, vamos imaginar agora um cenário aqui em Vitória. Eu tenho a área industrial, por exemplo, da Vale, e existe uma necessidade de movimentar um motor lá. Esse motor ele precisa produzir trabalho na forma de energia mecânica, né? Com torque e velocidade. Então, olha a situação, eu preciso de energia mecânica e eu tenho energia mecânica lá em Itaipu. A questão é como conectar essas duas pontas, sendo que nós estamos a milhares de quilômetros de distância. Você pode pensar, bom, uma ideia inicial, bem absurda, seria utilizar uma transmissão mecânica. Pegar um eixo cardan lá de Itaipu até aqui. Bom, completamente inviável. Uma transmissão por corrente. Nem pensar. Ou seja, as formas de transmissão de energia diretamente mecânica, elas são impensáveis a longa distância. Então, o que se faz é converter a energia mecânica que tem lá em Foz do Iguaçu para energia elétrica, aí sim transmitir essa energia elétrica por meio das linhas de transmissão, de tal forma que ela chegue aqui no Espírito Santo e num outro conversor, que é o motor, ela se converta novamente de energia elétrica para mecânica e aí sim seja utilizado. Então eu tive que utilizar de uma forma bem simplória, né, dois conversores aí, eletromecânicos. Um lá em Itaipu, que era um conversor de energia mecânica para elétrica, chamado de gerador. O gerador na hidrelétrica transformou em elétrica. No meio do caminho aí eu tenho processamento, tenho transformadores, elevadores, mas vamos simplificar. Então, saída do gerador elétrico, chega no motor aqui, que é o outro segundo elemento de conversão eletromecânica. Chega no motor, elétrica, e ele converte em mecânica e eu utilizo. Então, a vantagem toda aí foi a utilização dessa conversão para facilitar o processo de transmissão. Ok? Entendido? E como uma outra vantagem aqui, a gente destaca também a facilidade de processamento. O que é isso aí? Facilidade de processamento. Bom, eu tenho energias em diversos formatos e quero processar essa energia, utilizar uma parte menor, uma parte maior, modificar as variáveis envolvidas, elétricas, tensão e corrente, e aí eu uso um transformador para processar. Eu quero modificar as variáveis envolvidas em torque e velocidade, então eu uso conversores que me produzem
uma velocidade maior, com um torque menor ou vice-versa. E tudo isso com uma grande eficiência, com poucas perdas. A gente vai ver sobre perdas mais à frente em detalhes, mas já é bom você se acostumar com a ideia, e eu já vou te adiantando que os dispositivos de conversão eletromecânica de energia são dispositivos com eficiência, com rendimento bem elevado, quando comparado a outras máquinas existentes aí para processar outros tipos de energia. Então, continuando nessa parte introdutória, nesse capítulo de introdução, a conversão eletromecânica de energia, ela está presente no cotidiano de toda a vida moderna, né? Quem é que pode imaginar uma vida na sociedade moderna sem energia elétrica? Impossível, né? Sem os dispositivos conversores, sem motores que tocam nossas indústrias, sem os geradores que produzem toda a eletricidade que está presente no nosso dia a dia, no dia a dia das indústrias, no dia a dia dos consumidores residenciais, do comércio. Então, ela é parte fundamental da nossa vida. Toda a infraestrutura de fornecimento de energia elétrica, ela está baseada em dispositivos conversores de energia elétrica. Conversores eletromecânicos de energia, desculpa. Então, como você vê nessa foto de satélite aqui, olha só como é que está presente a eletricidade, pelo menos na forma de iluminação. A gente tem ideia nessa foto aqui da iluminação, né? De como a energia elétrica ela está presente em todos os cantos. Em todos os cantos. E aí a gente também, por curiosidade, consegue ver como que a densidade de utilização de energia elétrica, na forma de utilização, é bem maior aqui nos Estados Unidos, principalmente na costa leste, né, bem dividida aqui ao meio, e então, na nossa América do Norte aqui, deve começar a pegar um pedacinho de Canadá aqui, e aí depois é bem mais rarefeito, né, regiões bem separadas, e enfim, podemos também delimitar aqui presente em toda a América Central, nas ilhas e América do Sul e tal. Então a presença da energia elétrica ela é notável. Continuando. Um esquema, aí essas figuras mostram um esquema de um overview de todo o sistema de processamento, de geração, de transmissão de energia elétrica. Então, vamos acompanhar aqui, ó. Começando pela geração, então uma power station, né? E essa figura ela é americana, então essa power station aqui ela é uma térmica, uma usina termoelétrica. A geração, a minha máquina que gera, transforma energia que inicialmente queima algum combustível e movimenta as turbinas a vapor e produz a movimentação aqui de um gerador elétrico. Então converte energia química inicialmente, mecânica para elétrica, e aí essa elétrica transmitida passa por um transformador, e o objetivo desse transformador aqui é elevar a tensão para que eu tenha um nível de tensão mais alto na transmissão, de forma a minimizar as perdas, que as perdas na transmissão são principalmente por corrente. Então a ideia é elevar a corrente para diminuir elevar a tensão para diminuir a corrente, de forma que o produto, né, tensão vezes corrente, que dá a potência, ele se mantenha constante. Então nesse transformador aqui eu elevo a tensão, diminuo a corrente e chego até um transformador aqui de transmissão, uma subestação de transmissão, eu reduzo um pouco mais essa tensão, ela já entra nos centros de consumo, então já chega aqui uma rede de transmissão entrando nas cidades, nos centros urbanos, até uma subestação de distribuição que vai abaixar essa tensão para um nível de consumo residencial, então abaixa aqui para baixa tensão, 220 trifásico, 127 monofásico, segundo padrão aqui da nossa rede aqui estadual. Então,
Aí aqui eu já tenho um abaixamento da tensão para que chegue numa tensão mais adequada ao processamento no consumidor residencial. Já o outro ramal que sai aqui dessa subestação de distribuição, ela vem em média tensão, uma tensão aí na faixa de 34,5 kV, ou 13,8, 11,4, dependendo do destino, e ela vem então em média tensão para alimentar consumidores, né, comerciais, industriais de grande porte. Então eu chego aqui em média tensão, uma indústria que tem a sua própria subestação, e chego para alimentar aqui um grande shopping center, ou um grande prédio, uma grande área comercial. Então vocês observam aí que isso aqui representa de uma forma bem simplificada o sistema de geração, processamento, transmissão e consumo de energia elétrica. Então isso aí é a título de curiosidade para vocês entenderem como é que isso está se processando, e isso está presente cotidianamente no nosso dia a dia o tempo todo, né? Eu tenho um elemento de conversão aqui no gerador, eu tenho um elemento de conversão aqui nos transformadores, e depois eu tenho transformador aqui no poste, transformador da indústria, outro aqui no poste, e eu tenho depois N dispositivos de transdutores de conversão nas residências, nas fábricas e nos prédios comerciais, né? Motores, eletrodomésticos, transformadores e vários outros. Aqui a gente tem um mapa que mostra as linhas de transmissão, também só para ilustrar e para dar uma ideia de como é que o Brasil ele é bastante interligado. O sistema de energia elétrica ele é todo integrado, ele é todo interligado. Então, o que está acontecendo no Nordeste se reflete e o sistema sente no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste e assim por diante. Então, por ele ser todo interligado, ele tem uma robustez maior, o sistema ele é mais robusto, mais parrudo, ele é mais imune a pequenos ruídos, a pequenas oscilações. Porém, por ele estar interligado, ele acaba sofrendo reflexos de regiões muito distantes. Então, toda essa interligação, ela funciona muito bem, segundo o plano estratégico do nosso sistema hidrelétrico, que é fortemente baseado em hidrelétricas, porém tem essa desvantagem dele sofrer reflexos de todos os lados, né? Então, a título de curiosidade, a gente pode ver aí a predominância das linhas de transmissão de 230 kV, certo? Uma presença de linhas de 500 kV aqui em vermelho, e essa linha tracejada aqui, uma curiosidade também, é uma linha de corrente contínua, que sai de Itaipu, chega em São Paulo, é uma linha de corrente contínua que procura resolver a questão de diferença de frequência gerada em Itaipu, né? Itaipu tem a metade dos seus geradores operando em 50 Hz, que é a frequência do Paraguai, e outra metade em 60 Hz, que é a frequência do Brasil. Como a energia gerada em Itaipu ela é muito maior do que o Paraguai precisa, que ele consome, ele acaba devolvendo uma grande parcela dessa energia. Não devolvendo, né, mas ele negocia uma grande parcela, e o Brasil recebe de volta. Só que uma energia em 50 Hz não está no nosso padrão. Então ela tem que ser processada, ela tem que ser retificada, passar para a corrente contínua, para depois ela se transformar em alternada em 60 Hz. Nesse processo aí, optou-se por utilizar uma linha de transmissão em corrente contínua, inclusive a título de se ganhar experiência, de conhecer, né, como se fosse um laboratório. Ok, então esse mapa aí é um mapa que dá uma ideia de como está nosso sistema interligado. E nesse outro slide, eu quis colocar um sistema automático, de processamento de energia elétrica. Então, isso aí é um gerador com uma realimentação de forma que ele controle a tensão, a frequência
e a fase da energia produzida por ele. Então, também só a título de controle, né, o circuito aí dos diagramas de bloco desse processo de geração e transmissão de energia elétrica. Ok? Então, isso aí também bem a título de curiosidade, não vou entrar em detalhes não, só para a gente já ir tendo uma prévia do que vai vir pela frente e das possibilidades que se encontra pela frente. Ok? Então, por hoje é só, fica por aqui essa introdução. Eu sugiro que, para saber mais um pouquinho, você visite o site da ONS, né, do Operador Nacional do Sistema Brasileiro, www.ons.org.br, e como entretenimento, curiosidade, você assista ao vídeo Eletricidade Maravilhas Modernas. Procure no YouTube, esse vídeo está disponível, Maravilhas Modernas Eletricidade. Com essas palavras-chave você vai achá-lo. Ok? Então, um abraço e até a próxima.